Já está indo prontinho. Então vamos lá, nossa live sobre circuito RC série. O circuito tem um resistor no capacitor em série ligado a uma fonte de corrente alternada. Então, aquele processo de carregar e descarregar acontece na frequência da fonte. E aí surgem coisas novas no circuito. E a ideia dessa aula justamente era observar que tem algo novo acontecendo, alguma propriedade diferente, talvez ligada ao capacitor, que faz com que a corrente varie com a frequência. Então a ideia nessa aula é você, a partir da medição com um osciloscópio, de uma tabela frequência por a tensão no resistor, calcular o que está acontecendo. Então essa é a proposta dessa aula, que aqui eu fui bonzinho ainda, coloquei lá no escritório 16 perguntas para vocês seguirem uma lógica para poder interpretar o fenômeno. Por que bonzinho? Porque na aula que vem não tem pergunta. Está lá o fenômeno, explique, faça. Então, vocês vão usar essa lógica adaptada para a aula que vem. Aí é por conta de vocês. Essa aula aqui eu estou pegando na mãozinha e levando passo a passo. Na aula que vem eu falo, bom, queridos, se vira. Está aqui o fenômeno, quero a explicação. Quero a modelagem dele. Tá? Então vamos lá, circuito RCAC. Dúvidas? Professor, minha dúvida é com relação à interpretação de gráficos, certo? Eu notei aqui que essas perguntas, elas são divididas meio que em duas partes. Porque quando a gente faz ali a parte do Pitágoras, né? É como se fosse um divisor de águas ali. Isso. O meu problema é o seguinte, que os gráficos depois do Pitágoras, eu não sei como interpretar eles, porque eles me parecem muito semelhantes com os gráficos de antes. Por exemplo, o segundo gráfico que a gente faz é da resistência equivalente pela frequência, que é um gráfico decrescente. Só que os gráficos que a gente faz depois de Pitágoras também são gráficos decrescentes que têm o mesmo comportamento. E se eu já interpretei o gráfico lá atrás, eu não sei o que falar depois, né? Eu não quero repetir coisas. Não. Pera aí. Então vamos lá, tem umas diferençazinhas. Vamos pegar a primeira fase, que eu vou chamar ainda do modelo linear. O que você consegue observar? Quando você faz o gráfico de corrente por frequência, você observa que a corrente frequência baixa começa quase em zero, sobe e estabiliza lá em cima. Uhum. Algo acontece que em baixa frequência não tem corrente, alta frequência tem corrente. Quem gerou isso aí? Ou é o resistor ou o capacitor. Tá? O resistor tem resistência constante. O capacitor tem capacitância constante. Então, o que está variando? Então, repara que essa curva corrente por frequência, começa embaixo e vai lá em cima, começa a permitir alguns raciocínios. Quem que está gerando essa variação de corrente? Por que a corrente varia? Porque a resistência equivalente varia. Então, esse circuito RC tem uma certa resistência equivalente ainda, entre aspas. Depois eu falo, tá? E essa resistência equivalente varia com a frequência. Ela é muito grande para frequências baixas e ela vale R para frequência alta. Isso então, você consegue ver no gráfico I por R certinho. I por F. Tá? Então, vamos lá. Vamos descrever agora. Por que eu coloco aspas? Porque resistência ou resistência equivalente é um conceito que não varia com a frequência. E esse efeito que eu estou observando, entre aspas, varia com a frequência. Então eu vou chamar de impedância. Tá? Mudei o nome. Por quê? Porque a resistência equivalente ela é constante. Então, esse gráfico não faz sentido falar em resistência equivalente, porque essa
dificuldade imposta à passagem de corrente varia com a frequência. E se varia, não é resistência, então é outra coisa. Vamos chamar de impedância. Mudei o nome para me dar a liberdade de falar que a impedância varia com a frequência. Tá bom? Só uma questão de botar o nome certinho. Impedância Z, ela depende do quê? Vou colocar dois termos. Um termo que depende do resistor e um termo que depende do capacitor. Ah, então eu vou falar que Z é igual a R mais C. Não dá certo. Porque Z é a minha impedância. Em que unidade? Ohm. R é em ohm. Ah, legal. E o C é em farad. Putz, eu não posso somar ohm com farad. Não faz Z igual a R mais C, não faz sentido. Então, eu vou propor o seguinte. Z igual a R mais X. O que é X? É alguma coisa que tem a ver com o capacitor que pode ser expresso em ohm. Porque X mais R, ohm mais ohm vai dar ohm. Pronto, resolvi outro problema de unidade. Só não sei o que é X. Eu sei o que é Z? Como calcular Z? Claro que sei. E vocês também sabem. Porque se V é igual a RI, se você tem o V constante, 6 volts, e tem o I variável, tá, em vez de V igual a RI, vamos colocar assim, V igual a ZI. Z é igual V0 por I. Então você tem o Z. Você tem o Z, você tem o R, pô, calcula o X, Z menos R, prontinho. Então até aí você fez, certo? Certo. E obteve uma curva de X por F que dava uma função potência, se eu não me engano. Uhum. Isso. Dava reta em de log. Uhum. Isso. Qual que era o expoente dessa frequência? Eu não sei ainda. A gente inverteu a frequência para ficar tempo, né? O tempo, a frequência... Como é que é a relação? O tempo é o inverso da frequência, não é isso? Tempo, o período é 1 sobre frequência, é. Isso, exatamente. A gente inverteu a frequência e aí a gente conseguiu um coeficiente de 1,59. Ah, se não tivesse invertido, daria menos 1,59. Menos 1,59. Porque é uma reta decrescente, não é? O de log. Isso, é. Decrescente, menos algo. Quanto rápido? 1,59. Então, menos 1,59. Significa Certo. isso. Uhum. Tá? Bom, mas então vai ter um termo lá que eu não sei o número, vezes F elevado a menos 1,59. Tá, tudo bem. Você conseguiu chegar numa equação. A questão é, esse número que multiplica tem qual unidade? Não sei também. Tá, mas sabe que a tua função é Z igual a um número vezes F elevado a menos 1,57. Não. O 1,59 multiplica o F e o F está elevado a menos 1. A gente não achou o expoente ainda. F é menos 1? Uhum. Opa, então peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Não, então você já está com Z quadrado já. Isso. Não, eu tô anterior ainda, tô anterior. Ah, tá. Eu tô ainda no mundo linear, antes do item 10. Estou no item 9 ainda. Ah, tá. Eu estou na minha primeira abordagem, meu primeiro ataque. Z igual a R mais X. Okay. Se você faz o gráfico de X por F, você vai chegar numa equação que não é essa, que não vai ser fácil calcular a unidade, coisa assim. Então, eu não vou chegar na resposta. Então, o que eu faço? Bom, se esse modelo me deu problema, não dá certo, eu vou, como eu falei, por um ato de desespero, propor um outro modelo quadrático, que eu vou chamar assim. Ah, ok. Z2 igual a R2 mais X2. Eu conheço Z, conheço Z ao quadrado. Conheço R, conheço R ao quadrado. Não conheço X, também não conheço X ao quadrado. Mas eu consigo mexer na equação e tirar X igual a alguma coisa. Nesse modelo quadrado,
Se você fizer o de log, vai dar 1,50. Bom, depende da unidade, tá? Mas vai dar 1,59, 159, depende se você usar quilo-ohm, se você usar ohm, se você usar hertz ou kilohertz. Então vai dar 159 vezes 10 alguma coisa. Depende das unidades que você usou. Tá? Vezes frequência elevado a menos 1. Opa, isso é muito bom. Porque olha só a equação. X é igual a um número vezes f elevado a menos 1. 1 sobre f. Qual que é a unidade de x? Que é a nossa reatância aqui. Ohm. Porque lembra, quando eu faço Z2 igual a R2 mais X2, eu só posso somar coisas de mesma unidade. Tem que estar Então, tudo em ohm, né? o Z tem que ser ohm. Então eu tenho ohm igual a um número por F a menos 1. F é 1 sobre segundo. F a menos 1, então é segundo. Divide aqui, ó. Esse número é não sei o que vezes ohm por segundo. Porque ohm por segundo tem que ser igual a ohm por segundo. Então esse número tem unidade, ohm por segundo. Ohm por segundo? O que é isso? Tenho nem ideia. Então você tem que agora trabalhar com a unidade. Ohm me lembra a lei de Ohm. Volt igual a ohm vezes corrente. Então ohm é volt por ampere. Ah, então coloca lá. Volt por ampere sobre segundo. Putz, mas ampere que é mesmo? Corrente. Carga por tempo. Então vai dar volt por coulomb. Passo o segundo para cima, tem o segundo embaixo. Corta e corta. Sobrou volt por coulomb. Mas o que é volt por coulomb? Olha, eu não sei, mas coulomb por volt é farad. Então esse número tem unidade de 1 sobre farad. Pô, e farad é unidade de capacitância. Então repara que esse teu 1,59 deve ser igual a alguma coisa sobre a capacitância. Por que sobre? Porque a unidade é 1 sobre F. Tá bom? Repara que eu estou tentando descobrir o que tem nesse número. Uhum. Estão seguindo o raciocínio ou não? Sim. Todos ou não? Pedro, Sara, Jefferson? Estava acompanhando. Você abriu todas as... Como eu posso dizer? Todas as unidades que você tinha, você foi abrindo para aí sim chegar em Para alguma concluir conclusão. algo. Né? O que eu concluí? Que aquele número... Aquele número... Deixa eu ligar aqui. Deixa eu botar aqui, acho que é mais fácil desenhar, né? Fazendo com a mão, não sei o quê. Aí o YouTube fica me tirando o sarro aqui, YouTube. Todo filme do YouTube tem a mão assim virada, não sei o quê. É fantástico. Ele fica pegando no... Mas vamos lá. Deixa eu carregar isso aqui. E compartilhar, né? Senão não dá certo. O que eu estou querendo fazer? Descobrimos empiricamente que Z2... Descobrimos não. Nós temos essa proposta aqui. Tá? A linear deu errado já. Então, o Vinícius, sei lá quem fez, o Jefferson Vinícius, não sei quem foi, no gráfico X por F em D log, deu uma reta. Então, ele escreveu que X igual a, confere comigo aí, 1,59. É isso? Isso. Tá. Ó, então, eu tenho o termo de unidade, ohm
igual a não sei o que, vezes F 1 sobre segundo, elevado a menos 1 é segundo. Então, a unidade desse número é ohm por segundo, que é igual a volt por ampere sobre segundo. Mas ampere é volt por coulomb por segundo por segundo. Corta, corta, isso aqui vai dar 1 sobre farad. Pô, isso aqui é capacitância. Então, esse número aqui, 1,59, eu vou escrever como 1 sobre KC. Quanto vale K? Não sei. Quanto vale o C? O C vale do problema lá. Quanto que é? 1 microfarad. Isso, 1 microfarad. Tá? Porque olha só, isso aqui tem unidade 1 sobre farad, aqui tem unidade 1 sobre... Esse K aqui é um adimensional. Então vamos ver agora uma coisa. Então 1,59 é igual a 1 sobre K vezes 1 microfarad. 1 vezes 10 a menos 6. Tá? Portanto, esse K é igual a 1,59. Ixi, calma aí. Você está usando o X em que unidade? Quilômetro? Deixa o Jefferson falar, foi ele que fez o cálculo, ele deve saber mais detalhes. Que número você tem no eixo X? Oi, Vai de calma, quanto a professor. quanto? Hã? Eu vou abrir a planilha aqui. Vamos ver certinho. Vai até 10 mil, vai até 1.000, 10. O X é... Isso foi mais ou menos até, acho que 10 mil. 10 mil? Se não me engano, foi isso mesmo, só confirmar. Então tá em ohm. É, ó, o X deu 7 mil e pouco, na verdade. O valor maior que teu. Tá, então você tá em ohm. Isso, E a frequência está em kilohertz. isso. Tá, então vamos lá. Esse teu 1,59 é igual a isso aqui. Então o teu K... Vou levantar aqui. O K é igual a 1 sobre 1,59 vezes 10 a menos 6. Quando dá isso aqui? 1,59 6 menos sobre isso. O K é igual a 628 vezes 10 ao cubo. Tem algum número errado ainda aí? Deixa eu ver a capacitância. É 1 microfarad. Tá? Tem certeza que é 1,59? Foi o resultado que a gente achou. A gente usou, não foi nem feito na mão, foi por software. Tá, por quê? Porque eu queria concluir o seguinte. Isso aqui, o correto seria ser 6,28. Por quê? Porque isso aqui tem cara de 2π. Então, o teu K, o teu 1,59, seria 1 sobre 2π sobre C. Mas o K que era? Volta aqui em cima, peraí. Ó, X igual a isso, fez F. Então, peraí. X igual a isso, F é menos 1. Ou seja, esse fator X ligado ao capacitor é igual a 1 sobre 2πf C, que é igual a 1 sobre ômega C, que é a expressão para a tal da reatância
capacitiva. Mas esse número tem alguma coisa errada aí, tá? No meu gráfico que eu fiz aqui, eu estou vendo, ó, eu fiz em ohm por kilohertz, eu obtive 159 vezes a frequência a menos 1. Você obteve 1,59, né? Tem alguma coisinha errada aqui, ó. Ok. Vou Tá? dar uma revisada. Repara, o que é toda essa ginástica que eu estou fazendo? Eu estou querendo olhar para a curva que você obteve aí no D-log, que eu acho que é 159, ó, vírgula 1, se quiser ainda. F a menos 1. Eu quero olhar para esse número aqui, ó, e enxergar 1 sobre 2πc. Enxergar não, quero descobrir. Como? Esse 159 tem unidade de 1 sobre farad. Então, 1 sobre capacitância. Eu sei a capacitância, mas 1 sobre a capacitância não é igual a 159. Falta alguma coisa. O que falta? Falta um 6,28. 6,28 tem cara de que isso aí? 2π. Então a gente consegue, empiricamente, sem ter feito contas na teoria, escrever que a reatância capacitiva, esse efeito, entre aspas, resistivo, esse efeito de impedir ou dificultar a passagem da corrente produzido pelo capacitor, é dado por ômega C, onde o ômega é 2πf vezes C. Tá? Tanto que se você fizer um gráfico lá de xc por f, isso aqui deve dar uma hipérbole, f é menos 1. 1 sobre f. Por isso que deu o menos 1 lá no D-log. Isso aqui milimetrado. O D-log dá uma bela reta. Então, com isso a gente consegue determinar a expressão de xc, que era? Era aquele fator que eu não entendia, que faz com que a participação do capacitor na dificuldade em passar corrente. Repara, não é a resistência do capacitor. Por quê? Porque capacitor não tem resistência, capacitor tem capacitância. Putz, então tem que mudar o nome. Então vou chamar de reatância. Ah, bom, tá bom. Então é a reatância do capacitor. Reatância do capacitor é uma propriedade do capacitor que depende da frequência. Então, quando em corrente alternada, vai dificultar mais ou menos a passagem da corrente. E como é que eu sei isso? Porque você começou justamente dessa informação, caramba. Lembra que o primeiro gráfico, I por F, era assim, eu começava aqui embaixo e estabilizava lá em cima. Qual que é o valor máximo aqui da corrente? Dava quanto? Vai dar cerca de 12, alguma isso. coisa, né? Uhum. Tá, 12,8. Em torno de 12,8 miliamperes. Esse número aqui pode ser calculado como? Ó, se é miliampere, se é corrente, que tal dividir tensão por R? Quanto que dá? 6 volts por 470, né? Por 470 ohm. Fazendo essa conta, isso vai dar 12,8 miliamperes. Opa! Esta assíntota aqui, ó, vale V0 sobre R. E o capacitor, onde é que está? Sumiu. Sumiu. Ele é, como eu digo, eletricamente invisível.
Ou seja, o efeito do capacitor em altas frequências é nulo. É como se ele tivesse uma resistência zero ou uma reatância zero. Espera aí. Como é que é o gráfico de reatância em função de F? Não é hipérbole? Sim. Então, aqui eu estou dizendo que em altas frequências o capacitor é invisível. Ele tem uma reatância nula. E a reatância é nula. Oh, é coerente, caramba. Olha que legal. E em baixas frequências? Nossa, aqui É tende o a zero. oposto, né? Hã? É o oposto, né? Que É, ele vamos tende assim, a reatância tende ao infinito e a corrente a zero. se a corrente é muito baixa, é porque algo está dificultando a passagem de corrente. Não é o resistor. Porque o resistor tem resistência R, 460 ohms. É algo muito maior. Quem que é esse algo? Reatância capacitiva, que vale... Ó, ela vai para o infinito aqui, ó. Vai lá em cima. Reatância muito grande, corrente zero. Ou seja, conseguimos descrever o fenômeno sem saber a teoria, definimos grandezas novas, reatância e impedância. Vamos dizer, reatância é uma propriedade do capacitor, impedância é uma propriedade do circuito, em corrente alternada, frequência variável. Tá? Chegamos na expressão da reatância. Pô, sem saber teoria, sem ter feito Física 2, nem abrir o Harvey. Simplesmente indo para o laboratório e medindo. Medindo o quê? O que eu sei medir. Varia a frequência, medir tensão. Porque, afinal, o osciloscópio é um voltímetro. Então, eu medi a diferença de potencial no resistor. Tá? Olha o circuito como é que era. O circuito era bem simplesinho. Uma fonte, R, C. Eu monitorei no canal 1. Tá, eu gosto daquele símbolozinho assim do osciloscópio. Essa aqui é a malha. Esse aqui é o meu central. Eu monitorei aqui V0 para garantir 6 volts constante. E no canal 2, eu monitorei VR. Por quê? Eu só sei medir voltagem. Eu não sei medir corrente. Tá? Se você olhar a tabela, para frequências altas, VR tende a 6 volts. Pô, se entre esse ponto e esse ponto tem 6 volts, porque eu mantive a fonte 6 volts, e esse ponto e esse tem 6 volts, o que sobra para cá? Nada. 0 volts. É como se, em frequências altas, isso aqui fosse um fio. O capacitor não existe. É o que eu brinco, ele é eletricamente invisível. Você não percebe que ele está no circuito. Como eu descrevo isso de maneira mais elegante? Reatância capacitiva nula. Está aqui, ó. Tende a zero. Poxa, eu fiz um ato de desespero para falar que o Z2 igual a R2 mais X, no caso C ao quadrado. Mas esse desespero está me explicando tudo, caramba. Não é que eu resolvi o problema, mas eu consegui modelar muita coisa, tá? Ux, soltou. Então agora eu posso ficar feliz por ter modelado, por ter encontrado a equação, um monte de coisa. Mas eu não estou satisfeito porque eu não entendi a teoria do problema. Mas eu já tenho uma via para pensar. Puxa, o capacitor tem uma propriedade diferente. Será que a gente consegue modelar isso teoricamente, ter uma informação tal, não sei o quê? Papá? Deixa para a Física 2 agora fazer isso. Porque no laboratório, eu estou pensando bem experimental. Medi, analisei os dados. Eu chego nisso. Até no 2π eu consigo chegar.
com um pouquinho de imaginação e boa vontade. Tá, então, consigo explicar, assim, descrever totalmente, ou muito, só brincando com o laboratório. Poxa, coisa linda, hein? Ó. Professor, a minha dúvida agora é mais sobre o fluxo, né, de informações, porque, ok, a gente faz o Pitágoras ali, porque a princípio a gente não conseguiu solucionar o problema no mundo linear ali, como o senhor chamou, Tá. certo? Mas agora, como que eu justifico pro leitor, né, para quem estiver lendo o meu relatório, o porquê de eu plotar um gráfico de x por f, de z por f, entendeu? O que eu falo sobre esses gráficos, assim? Tá, não, peraí. Essa explicação é fácil. Uhum. Por quê? Porque você viu que a corrente depende da frequência. Uhum. Primeiro gráfico. E quem modula a corrente é, entre aspas, a resistência ou a impedância. Certo. Bom, então vou fazer um gráfico de impedância por frequência e de reatância por frequência. Ok. Porque isso é um raciocínio natural do meu problema. O seu problema aí vai ser o seguinte: como é que você justifica a relação quadrática? Uhum. Bom, sim, acordei bem inspirado. E deu certo. Tá? Aquele negócio. Ganhei na Mega Sena. Não sei porquê, mas ganhei, pô. Não sei de onde veio a inspiração dos números, mas que eu acertei. Então você não resolve o problema, mas você define uma nova rota de raciocínio. Ah, tá. Beleza. Tá? Então, por isso que eu falo, num ato de desespero, e daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, no ato de desespero eu proponho a relação quadrática. Para quê? Eu não sei resolver, eu não consigo resolver linearmente, vou resolver pelo quadrático. Porque, Mas aí, se numa situação hipotética nem o quadrático resolvesse, aí a gente ia tentar uma exponencial ou algo assim? Pode ser, depende. Pode ser, eu não vou falar ainda, porque isso já aconteceu. Certo. Tá, nós temos um fenômeno que... É que se eu explicar, eu vou perder a graça agora, né? Pô. Deve ser algum fenômeno que vai vir nos próximos experimentos, não, né? Não vamos. Mas vamos lá. Tem um fenômeno no começo do século que a gente podia explicar... Opa. Fica quietinho aí. É num gráfico de... Eu vou simplificar aqui, tá? Aqui é frequência e aqui é luz emitida. A gente conseguiu explicar. Era pra gente estar vendo alguma coisa? Hã? Pera. É porque eu não compartilhei, só por isso. Certo. Será, deveria ser, agora sim. Tá? Então, um fenômeno aí, vamos dizer grosseiramente. Quanto emitia de luz, não é bem isso não, mas faz de conta que é, pela frequência. Então, a gente sabia que, conforme se aumentava a frequência, isso aqui ia emitindo cada vez mais luz. E frequência muito alta, isso aqui diminuía. Tá? Só que aqui no meio, isso aqui tendia a infinito. Isso aqui não era observado experimentalmente. Experimentalmente você observava isso aqui, ó. Então, isso aqui era explicado, isso aqui tinha explicação, mas isso aqui era desconhecido. Aí veio alguém que chutou uma equação que casou isso aqui certinho, ó. Pum, explicou isso aqui. Como é que um cara tem uma inspiração dessa? Esse sonhou assim, sei lá com o quê? Às vezes é muita coincidência. Tipo, não é nem que ele pensou naquilo lá. Às vezes ele sonhou que alguém falou isso pra ele, aí ele falou, nossa,
Talvez seja isso. Então, Só isso que não foi acontece nenhuma ideia dele, né? isso acontece nos filmes. Na vida real, o cara estava trabalhando nesse problema há anos, usando toda a física que ele tinha no fim do século XIX. Fim do século XIX. Tá? Quando chegou no século XX, ele já tinha feito tudo o que era possível e aí veio a inspiração. Oh, depois de muita transpiração, o cara foi inspirado. Tá? Então, não é assim que ele acordou e, achei a resposta. Não. Ele tentou de todo jeito até que conseguiu achar a solução. Num ato de desespero, ele propôs alguma coisa e falou: olha, eu estou tão desesperado que eu vou fazer isso. Por quê? Porque resolve. Mas você entendeu isso? Não, mas resolve. Problema agora dos outros, explicar por que isso resolve. Tá? Daqui a pouco você vai entender um pouco mais sobre isso. Já dei a resposta de tudo já quase. Até domingo você vai descobrir o que acontece, até segunda-feira. A resposta está um pouquinho mais na frente da aula. Tá? Então, atos de desespero acontecem na ciência, já aconteceram, ainda bem. Geralmente não são meras inspirações, vem depois de muita transpiração. Tá? Então, o cara que acorda com a ideia boa, ele está pensando no assunto há muito tempo. Então, ele tem o merecimento da inspiração depois de tanta coisa. Porque uma inspiração para um leigo, o que adianta? Ele não entende nada, continua, não entende, vai dormir feliz. Para um especialista, significa muita coisa. Mas espera, segunda-feira vai descobrir o que eu estou falando. Pergunta da Sara aqui, peraí. Tenho dúvida no tópico 3 e 16. Vamos para o 3. O que é o 3? Se F é muito grande... o que eu falei aqui agora há pouco. Qual a diferença de potencial nos terminais do capacitor? Se F é muito grande, VR é 6 volts. A fonte é 6 volts. O que sobra aqui para o capacitor? Zero. Pô, então em frequência alta o capacitor não existe eletricamente. Qual a diferença de potencial? Zero. Era isso que eu ia perguntar mesmo, eu estava com dúvida nisso. É o 3. Sobre o 16, na verdade, eu só queria confirmar uma coisa. Eu estava pesquisando sobre usos tecnológicos para reatância, e aí eu vi algo sobre alto-falante. Aí eu queria perguntar se eu poderia colocar esse exemplo no relatório. Se você explicar para o Pedro Vinícius Jefferson, sim. O que você viu aí? Vamos lá. Não, não é que eu vi que estava explicando. Calma. Não enrola não, vai. É que eu vi alguma coisa, estava pesquisando, e aí no meio do caminho eu vi algo sobre a reatância sendo aplicada no alto-falante. E aí eu fiquei... Oh, meu Deus. Eu vim aqui perguntar, e aí eu vou explicar isso no relatório. Olha só como saiu pela tangente. Se você leu resistividade, joga fora essa fonte. Resistividade é outra coisa. Porque o que eu li de relatório dizendo da resistividade não tem nada a ver. Resistividade é propriedade de um material. Se o material é esticado, dobrado, amassado, ele tem a mesma resistividade. O que muda é a resistência. Então, cuidado que se essa tua fonte aí, que você leu, falou que a resistividade muda, geralmente é besteira, tá? Mas vamos lá, vamos para o alto-falante. Tudo se explica por aquela curva corrente por frequência. Por quê? Porque corrente é o que tem de vivo no circuito. Onde tem corrente, tem efeito, tem algo acontecendo. Onde não tem corrente, o circuito está morto. Não produz nada. Tá? Então vamos agora imaginar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo para... Acho que é mais fácil. Espera aí, deixa eu limpar aqui primeiro. Deixa eu zerar isso aqui. Já vou compartilhar. Espera aí. Pronto, assim eu zero é mais fácil. Aí tá.
por F. Essa curva aqui é... Não precisa ser tão radical assim também, né, velho? Vamos ver assim. Tá? Lembrando que o XC é igual a 1 sobre... vou colocar assim, 2πfc. Então, ó. Imagina que você tem um tocador de música, um radinho, que, pelo fio, isso aqui é um fio só, tá? Ele manda sinais de baixa frequência, graves, de alta frequência, agudos, e médios aqui, ó. Isso aqui é um sinal grave, frequência baixa, sinal agudo, frequência alta, e sinal médio. Tá? E você quer jogar isso aqui num alto-falante. Tá? Então, esses 3 fios vão... Vamos dizer, quer dizer, esse fio é um fio só, onde por esse fio está passando 3 componentes de som. Já viram expansão em série? Em cálculo ou não? Eu ainda não vi. Expansão em série ou expansão de série? De Taylor? Pode ser série de Taylor, né? Sim, já. Já. Você escreve uma coisa com uma soma de várias outras. Já. Tá bom? Foi o Então vamos primeiro pensar. tema de cálculo 2. O som é uma soma de... O meu som simplificado, por esse fio, o som que passa eletricamente pelo fio, tem 3 componentes. Uma grave, uma média e uma aguda. Tá? 3 termos de série. E aqui eu boto um capacitor aqui no meio do caminho. O que acontece? Esse sinal de alta frequência... Não, desculpa, esse sinal de frequência pequena. Esse sinal grave. Ao encontrar um capacitor, o que acontece com ele? Ele encontra um cara com grande reatância. Ou seja, a intensidade desse sinal, a corrente nessa frequência, vai ser amortecida. Então ele praticamente não passa aqui, ó. O de alta frequência encontra o capacitor e continua feliz. Não muda nada. E o de média Isso pode frequência? servir para qualquer coisa? Primeiro vamos ficar no som. E o de média frequência? Vai passar razoavelmente aqui, ó. Vai passar um pouquinho. Não vai passar tudo. Não vai passar, bloquear tudo. Vai passar uma parte. Então repara que isso aqui atuou como um filtro. Um filtro que deixou passar a frequência alta, mas não deixou passar a frequência baixa. Então isso aqui é um filtro que a gente chama de passa alta. Pô, para que serve isso? Para escutar música melhor, caramba. Você tem aqui o teu aparelho de som. Você tem aqui o Twitter. O que é o Twitter? É aquele alto-falantezinho pequenininho, apertado, esticadinho, que emite som agudo. O que você faz se colocar um capacitor no fio que vai para o teu Twitter? Ele vai fazer com que chegue lá apenas os sinais agudos, que é o que o alto-falantezinho, o Twitter, gosta de vibrar. Aí você tem um som mais puro, um agudo mais puro. Tá? E o woofer, o grandão lá, o alto-falante grandão. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? E o alto-falante grande? Ele não consegue vibrar muito rápido. Então passa baixa. Então você tem que bloquear as altas. Você teria que inverter, que vai ser o caso do indutor, se quiser. Então você vai mandar por aquele fio, o mesmo fio chega no Twitter, chega no woofer e chega no médio. Aqui no Twitter você deixa passar só os agudos, aqui você pode passar só os graves, e aqui você tira um pouco de agudo, um pouco de grave e passa metade só. Você consegue equalizar o som. Já viram aqueles equalizadores pequenos, ou aquelas mesas de som? Já vi. Cada trilha daquela é uma frequência que você vai bloquear ou deixar passar.
Então, o capacitor é a primeira parte desse filtro. É um filtro passa alta. Frequência alta, passa tranquilo. Frequência baixa, ele bloqueia. Tá? Então, quando você quer algo em frequência alta, bote um capacitor. Ele mata a frequência baixa. Tá? O que você faz na prática é mexendo naqueles botõezinhos lá, tá? Ou quando você regula no teu rádio lá, mais agudo ou mais grave. Você está brincando com esses filtros. Então, o caso do som é um exemplo onde você consegue modular se você quer mais grave ou mais agudo. O capacitor é o cara que deixa passar agudo, não deixa passar grave. Às vezes você tem um sistema de som que quando dá o som grave, tudo treme. Aquele negócio que vibra mesmo. Se você colocar um capacitor, esse som some. Você vai escutar sem essa vibração grande. Você vai cortar os baixos. Então você pode brincar com isso. Mas isso funcionaria se eu quisesse cortar direto na fonte ou se, por exemplo, eu usasse um tampão de ouvido com capacitores? Aí eu também não ia ouvir o som grave? Ou não? Se você botasse, como é que é? É porque assim, você falou que o capacitor ele vai impedir a frequência grande de passar, certo? Não, ele vai deixar a frequência grande, vai impedir a baixa. Ah, então eu tô... Ele é um passa alta. Certo. Tá. Pode ser, não precisa ser por fio, pode ser um Bluetooth. Você tem lá o teu aparelhinho, o teu celular, conectado na Spotify, emitindo música. Aí você tem aqui como é que chama lá, o fonezinho Bluetooth. Ele poderia ter um capacitor que faria entrar preferencialmente os sons agudos. Ou você poderia virar um botãozinho aqui e botar mais agudo ou mais grave, se quisesse. Ele ia receber tudo. Só ia chegar no teu ouvido os agudos. Ele filtra, ele joga. O que ele faz? Vamos pensar em série, como se fosse série de Taylor. Você tem um coeficiente C1 vezes os graves, C2 vezes os médios, C3 vezes os agudos. O C3 fica igual. O C2 cai à metade. E o C1 cai a zero. Ou seja, essa nova soma é basicamente o agudo. Você está mexendo nos coeficientes da tua expansão. É o que faz aquela curva de frequência. O que tem frequência baixa tende a zero. O que tem frequência alta tende a manter como estava. Não vai amplificar, mas vai manter o que tinha. E o médio, você tira uma parte. Então você consegue fazer um filtro para som usando para passar sons agudos, usando um capacitor. Tá, então, pode ser o filtro. Então, a parte do som se usa para isso. Na prática, a gente usa no Twitter capacitores e no woofer não usa nada. Porque, como ele é grandão, ele não consegue ir e voltar, não consegue vibrar muito rapidamente. Então, se você jogar uma frequência alta, ele fala, eu nem vou, nem volto. Nem empurro, nem puxo o som. Não me mexo. Ele só faz isso em frequências baixas. Mecanicamente, você filtra. Porque ele tem massa, porque tem inércia. Como é o ouvido humano? Como é que funciona o tímpano? Que história é essa de você escutar de 20 Hz a 20 kHz? Quem define isso? Tá, a gente escuta até 20 kHz, por quê? Em média, tá? Por quê? Porque o tímpano tem massa. Se tem massa, ele tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Quanto mais rápido ele vai, vem, chega uma hora que ele nem vai nem vem. Porque no que ele foi e a frequência mudou, ele tem que voltar, tem que parar e voltar.
Mas imagina que ele está indo e já mudou, ele está voltando, já mudou de novo. Você, peraí, ele nem vai nem volta. Se o tímpano não vai e não volta, se o tímpano não vibra, você não escuta. Então, a partir de 20 kHz, o tímpano vibra, entre aspas, parado, não vibra. Então, você não escuta. Por quê? Porque ele tem massa, tem inércia. E os 20 Hz, frequências mais graves? Qual que é o limite? Tá, porque... Eu não sei exatamente, mas eu sei que é menos que 10. Não, 200. 20 Mas Hz. O limite padrão é 20 Hz. Por quê? Porque ele tem um tamanho. Ele é pequenininho. Tá? Então, ele é uma membrana. Você já viu um tamborim emitir um som muito grave? Não, tamborim é agudo. Quem emite grave é o surdo. Então, de acordo com o tamanho da membrana e de acordo com a tração na membrana, você tem uma certa frequência de ressonância. Puramente mecânica isso, tá? Física 1. Vocês viram Física 1 isso aí? Oscilações. Tá? Então, o tamanho do tímpano faz com que ele não consiga vibrar em frequências muito baixas, não entre em ressonância. Ele porque até ela passar, né, no tímpano, a gente não vai conseguir pegar o comprimento de onda inteiro, né? Mesmo... Como é que eu vou explicar? Com medo do som, da onda do som? Isso vai é outra passar coisa. muito rápido, né, também. O nosso buraquinho aqui do ouvido, ele tem um tamanho que permite a ressonância de frequências em torno de 1 kHz. Não, e daí? Porque quem que inventou esse número mágico? Essa é a frequência humana, da voz humana. Então, de alguma forma, a natureza otimizou o nosso buraquinho aqui do ouvido para que nós escutemos a voz humana. Ou seja, isso é evolução. Nós crescemos numa condição, desenvolvemos uma condição tal que maximizou a audição para falar com gente. A evolução é fantástica. Nós enxergamos uma certa frequência devido a isso também. Se nós enxergássemos infravermelho, o calor que sai da testa aqui ia gerar uma nuvem aqui na frente, você não ia enxergar nada. Então, felizmente, nós não enxergamos infravermelho. O pico de visão da retina coincide com o pico de emissão do Sol deste planeta. Pô, o que é isso? Coincidência? Não, isso é evolução. São 3 bilhões e meio de anos evoluindo desse planeta. Mas você quer mudar para Marte depois? Pô, sacanagem, não vai dar certo isso aí. Mas isso é outra aula, isso nada a ver. Tá, então a Sara tá certa. Tem lá o som tem, você consegue brincar com filtro, passa alta. Por enquanto só esse. Daqui a pouco tem mais filtros aí, vamos colocar na aula. Tá? E não escreva a palavra resistividade no relatório, porque eu vou cortar, que eu já li isso aí um monte de vezes e já briguei com um monte de gente. Não sei que site é esse que vocês copiam essas coisas, que escreve essas besteiras. Wikipédia. Hã? Wikipédia. Não é possível. Não, é porque o Wikipédia é muito fácil de burlar. Teve uma vez que eu e meu amigo nas férias, a gente se colocou nos nomes honrados na Segunda Guerra Mundial. Tava o meu nome e o dele inteiro lá. Ai, que... Ficou por uma semana ainda, até arrumarem de novo. Mas é muito fácil de burlar. Por isso que eu sempre vejo. Se tem um cadeadinho, quer dizer que não dá, que é seguro. Aí é mais confiável. Não, mas eu acho que se for da Wikipédia, eu não sei que nome veio, não é isso não. Alguém cismou que, já que eu não posso chamar de resistência, eu vou chamar de resistividade. Mas resistividade é outra coisa, que já tem um significado. Então você tem que chamar de uma terceira coisa, reatância.
Resistividade tem um material, seja ele em fio, seja ele em bloco, seja ele em chapa, aquele material, o que está na tabela. Pega uma tabela de resistividade, tem lá cobre, resistividade tal, alumínio, resistividade tal. Pô, mas se eu pegar um bloco de cobre, continua sendo cobre. E um fio de cobre, continua sendo cobre. E uma chapa de cobre, continua sendo cobre. A propriedade elétrica própria do cobre é a resistividade. Ah, mas a resistência é diferente. Claro que é. A maneira como você monta aquilo, se você vai fazer um fiozinho fino, um fio grosso, uma chapa, um bloco, isso vai te falar da resistência. Então a gente chama que a resistência é uma grandeza extensiva e a resistividade é uma grandeza intensiva. Ou seja, existe uma definição para resistividade. Não tem nada a ver com que aquela curva de corrente por frequência, a resistividade muda. Não muda. Quem muda é a impedância, ou, se quiser, a reatância do capacitor. Não, é que se a resistividade mudasse, o material ia ter que ser incrível, né? Porque ele ia ter que mudar de composição a cada segundo. Até poder mudar em função da frequência, no caso. Sim, é. Tem materiais que, se você pressiona, traciona, ele muda, quer dizer, muda a estrutura molecular dele e ele apresenta propriedades elétricas diferentes. Concordo, isso existe. Mas não é o caso aqui, pô. Aqui você tem um resistorzinho, um capacitorzinho, ponto final. Então a resistividade dos fios é exatamente igual o tempo todo. Então isso é alguém, em algum site que eu não sei qual é, que todo aluno da FEG copia, e eu tenho que brigar com todo mundo o tempo todo. Eu queria saber qual que é a origem disso. Então não coloque resistividade nessa palavra. Vocês viram resistividade lá no cursinho, no ensino médio, lá? R igual a um ρ L sobre A. Esse ρ é a resistividade, R é a resistência, L é o comprimento e A é a área do fio. Resistividade do material, comprimento e área de como aquele material foi fabricado. Esse bloco tem resistência, mas o material tem resistividade. Ou condutividade, tanto faz. Então, cuidado com essa palavra, que eu já estou de saco cheio de ver isso aí. Já li um monte de relatório errado aí, eu fico brigando com todo mundo. O que mais? Ixi, falando bastante já. Tudo bem? Podemos encerrar, então? Agora, Tudo bem. junta tudo. Até domingo relatório, segunda análise, segunda-feira você vai entender o que é o ato de desespero. Tem lá um pouquinho mais à frente na aula. É tipo uma integral? Não. Ah, tá. Quer dizer, eu vou te dar um caso onde o desespero deu certo. Essa raiz quadrada vem de uma outra razão, tá? Que eu não vou falar ainda, não. Eu não chutei isso aí. Eu já sabia a resposta, mas ela vem de uma matemática, assim, não vem de nenhuma inspiração divina. Ela vem de braço, transpiração mesmo. Conta. Mas isso é outra história. Deixa lá pro quem dá aula para Física 2? Deve ser diferente. É, com certeza é diferente, mas talvez tenha uma pequena chance de ser parecido. O meu é o Rodrigo. Não, da física acho que é o Júlio. É isso? É que eu sou da Civil, é o Rodrigo que me dá aula. Deve ser, que a outra turma tem aula com o Rodrigo. E o teu curso é semestral, não é isso? Está acabando já. O meu é semestral. Já começou a ver circuito ou não? Tá vendo o que agora? Então, a gente já viu o circuito, já viu capacitância, a gente vai entrar na próxima aula, a gente já viu indutância também, na aula dessa semana, aí vai entrar em equações de Maxwell na próxima semana. Ah, tá. É que ele já terminou meio que a matéria da ementa e ele queria dar coisas a mais. E a gente concordou no começo a dar
essas equações de Maxwell que ele queria dar pra gente, que é bem interessante, ele tinha falado. Então você já viu oscilações? Oscilações? Não, ele não deu corrente alternada. Ah, bom, senão tem mágica, e ainda bem, porque, pô, Não, ele não deu corrente alternada. eu nunca consegui falar de equações de Maxwell para engenharia. Bom, vamos cortar aqui a live. Vamos cortar a live, porque senão vai ficar muito comprida. Vamos bater papo sem live, peraí. Estou fechando aqui, ó.